Voz do Trabalhador, mais um programa. E desde já vou fazer os agradecimentos, porque hoje o papo vai ser longo e difícil. Voz do Trabalhador, eu, Thelma, mas ninguém trabalha sozinho. E eu tenho os meus colaboradores, o Bianchi, que é o diretor aqui, que foi quem teve a ideia do programa. Eu tenho o Marquito, que faz todo o make-up, que está todo esse visual aqui para vocês. E agora nós temos o Guilherme, que ele também faz aí publicidade, faz faculdade de Direito e está dando essa assessoria aqui para nós hoje, na Voz do Trabalhador. E agora nós temos que falar aí um assunto, bom, partindo de que o nosso convidado hoje, que eu conheço ele como Cirino, mas ele, vai falar o nome dele, o sindicato, Cirino. Mas quem não conhece, porque eu acho que ele vai ganhar agora o número da matrícula mais antiga do Porto, e é ele quem conhece aí todos os assuntos do Porto, que trabalha e que sabe realmente o que está acontecendo lá, e ele vai contar pra gente, porque o que eu tenho ouvido e visto, ô Cirino, está meio complicado, os trabalhadores aí estão numa briga, acho que já é desde 94, acho que desde quando chegou o Ógimo, sempre com essas ameaças de que vai acabar o trabalhador portuário avulso, a exclusividade desse trabalho, que é o que eles sempre estão protegendo, Cirino, até hoje. Meu querido, é um prazer te receber aqui no meu programa. E você não precisa nem se apresentar, porque todo mundo já conhece o Cirino, Quem é que não conhece? Nós estamos passando mais uma vez por um momento de transição. E todas as transições na legislação portuária, sempre quem paga a conta é o trabalhador. Foi assim na Lei 8.630, de 93, 12.815, de 95, e seguramente, se nós não tivermos habilidade, não agir na emoção, mas sim com a cabeça e com a razão, deixar passar esse modelo que eles estão querendo falar, que eles chamam de marco regulatório, mas não é nada mais do que extinguir uma lei e nascer uma outra para tirar os direitos que eles não conseguiram tirar no passado. Então, eles estão bem articulados. Estranhamente, o Lira, o presidente da Câmara, nomeou uma comissão de juristas trabalhistas que não conhece nenhum caminho, ele conhece o trabalho, assim como o advogado é especializado em criminal, civil, trabalhista, o tribunal também são divididos. E esses são trabalhistas, então não conhece como é que funciona a Câmara. Eles estão tentando passar um projeto em regime de urgência, mas parece-me que nesse primeiro embate ele já deu água. Já existe posições contrárias de grandes autoridades, que nem o ministro do Porto já anunciou publicamente que tem erro institucional, tem alguma irregularidade. Já a secretária do Ministério dos Portos também já acusou alguns procedimentos não compatíveis com uma legislação da Câmara. Então, agora nós, do sindicato, que estamos em caráter permanente, estado de greve, devemos mudar, em vez de fazer paralisação, em vez de fazer... da minha cabeça, mas os dois maiores sindicatos que vai dar o tom na discussão. Mas devemos fazer o que o Miro fez, que é o presidente do Sindicato dos Operários Portuários, Sintraporte, fez na semana passada um trabalho de convencimento por Paulo Alexandre, por da Cunha e alguns deputados, no sentido de barrar o regime de urgência no projeto de lei, no marco regulatório. Se nós tivermos a felicidade de marcar o regime de urgência, seguramente nós vamos levar 2 anos para aprovar uma discussão. E daqui 2 anos tem eleição para presidente da República, para governador, deputado federal. Então nós temos um poder de pressão maior do que nós temos hoje. Então a nossa luta é tentar transferir do regime de urgência para passar o projeto através das comissões, que cria comissões para debate, a Câmara abre audiência pública, então nós podemos apresentar proposta de retirada de pauta ou melhorar o texto que foi apresentado pelos operadores portuários. Diga-se de passagem, juiz não tinha
condições de fazer uma engenhoca do jeito que fizeram, porque muitos juízes não conhecem o dia a dia do Porto. E ali tem alguns termos e justificativa que é do dia a dia do Porto. Só quem sabe isso aí era o Sérgio Aquino, que é o presidente do Sopesp, com o seu time de operadores portuários. O Cirino, você falou que, na verdade, o que mais preocupa o trabalhador, né, é a questão da exclusividade. Você pode explicar para a gente como é que funciona, para as pessoas entenderem por que vocês batalham por essa exclusividade? Porque a exclusividade, nós conseguimos isso através da lei. Os operadores tentaram tirar no ADIM, e o artigo da lei era inconstitucional. Não conseguiram. Aí eles criaram agora essa nova técnica de marco regulatório. O que é a exclusividade? Hoje, a contratação de trabalhadores portuários é obrigatório para ser contratado em atividade de operação portuária, é registrado e cadastrado do órgão. Então, a prioridade primeiro é o registrado, depois o cadastrado. Aí, na falta desses trabalhadores, aí a empresa contrata do mercado. Então, esse sistema hoje faz com que as condições de trabalho sejam melhor do que se fosse fora do sistema. O salário é melhor com a exclusividade, as condições, o horário melhor. Então, a briga deles é tirar para diminuir custo. A nossa briga é de manter a exclusividade com uma regra do jeito que está sendo batida, feita, né? E nós estamos nessa luta desde 93. E eles tentando também tirar a exclusividade de poder terceirizar a mão de obra, desqualificar alguns serviços que hoje é praticado por pessoas especializadas, apesar da idade que tem, mas tem muito conhecimento profissional e operacional. Sim. E você estava até contando de um caso, era um TPA, trabalhador portuário avulso? Não, o que está acontecendo agora, doutora Thelma, agora falando com a doutora, decorando com a doutora. Com a vinculação é previsto. Então, a vinculação, o primeiro passo é trabalhador registrado no cadastro do órgão, registro cadastro. E muitos trabalhadores fazem opção por ser vinculado. Só que quando ele vincula, a atividade dele é repetitiva. Então, quando o trabalhador é avulso, ele pega vários serviços, então ele mescla. Então, como o trabalho contratado é repetitivo, então está acontecendo muitos trabalhadores se afastando por doença. Então, agora, recentemente, foi dado um processo ganho ao trabalhador que ficou afastado 10 anos pela Previdência Social e acusou a doença dele por fato do movimento repetitivo. Então, ele ganhou uma ação, ganhou uma indenização de danos morais e um pagamento até 70 anos da média dos trabalhadores. Mas isso está acontecendo muito com o trabalhador vinculado que está fazendo algumas atividades repetitivas. Então, já está fazendo, as empresas estão fazendo levantamento e está percebendo que alguns trabalhadores portuários, porque tem uma atividade mais voltada com o sindicato, participa mais dos seus direitos, da busca dos seus direitos, porque o trabalhador da iniciativa privada, se fizer muita pressão, ele é demitido. Aí não é recolocado no mercado. O trabalhador portuário, ele pode buscar seu direito, se ele for demitido, ele vai para o órgão, ele pega o trabalho como avulso. Então, ele busca o direito mais intenso do que o pessoal que é vinculado, entendeu? Está em condições de brigar melhor. Ele tem uma garantia que se ele for mandado embora, ele continua trabalhando no mercado. O pessoal que não é registrado e cadastrado no órgão não tem essa garantia. Então, eles se acomodam, eles não vão em assembleia. Difícil. Agora tem uma conversa que houve nessa última paralisação, uma empresa, mas não posso afirmar, porque é o grupo do Zap que passa essas informações, que alguns trabalhadores, por aderirem ao movimento, a empresa rescindiu o contrato deles. E mandou ele de volta para trabalhador avulso. Mas não posso afirmar se é verdade, é grupo do WhatsApp. Então, o pessoal que não tem essa garantia, ele tem alguns impedimentos, né, de manter o ganho dele. E para você ver, inclusive tem até essas questões que, olha,
tem um vinculado que está dentro do sistema, né, do cadastro do OGMO, que foi permitido depois, ó, vai vincular, até por necessidade que as empresas querem esse vinculado lá fazendo aquele trabalho. E o avulso, que é aquele que faz, né, vários trabalhos em vários locais. Faz um rodízio da atividade, então Exato. não faz repetitivo, então tem mais dificuldade. E não pega afastamento, porque se afastar, ganha do INSS, aí não ganha nem a diária, ganha a média das contribuições. Sim, a média salarial. E o vinculado tem, ele continua recebendo os benefícios da empresa. Então tem algumas características diferentes, tem algumas vantagens e desvantagens, né? Sim, Agora, a questão que nem nós falamos, né? Eu também ouvi algumas entrevistas da questão, olha, vai ter aí essa promessa sempre, né? De que vão vir não sei mais quantos operadores, que vão abrir aí muitos postos de trabalho, mas eu também estou ouvindo que os salários não tem comparação, né? Não compara. E quero lembrar uma coisa que você falou importantíssimo. As condições de trabalho desses trabalhadores portuários avulsos é como o Cirino falou. Muitos perdem, né, capacidade física, muitos morrem, né, Cirino? Infelizmente, porque é uma atividade que não é reconhecida, que não pagam mais o adicional de risco, que antes se pagava lá para o pessoal da Codesp, mas os portuários sempre brigaram e que nunca foi resolvido também essa questão, né, Cirino? Mas só para lembrar que a atividade, ela é, sim, perigosa. Não, o que nós precisamos entender é o seguinte, eles puseram um nome bonito, marco regulatório. E os representantes dessa comissão de juristas, eles são bem articulados. Um é professor da Universidade aqui da Baixada Santista, é um cara da Baixada. Só tem 3 juízes que fazem parte dessa comissão e são de cidade que tem porto. Sim. O resto não conhece porto, nunca passou no porto. Foram conhecer o porto porque pagaram viagem para levar família e tudo. Mas tem um que é da Baixada Santista que ele conhece, porque ele é da região. Ele foi num programa de Porto e fez uma afirmação que é equivocada. É equivocado. Eu falo para ele que é equivocado na hora que tivesse oportunidade, ele pode ser altamente qualificado, mas ele não conhece. Primeiro que é o seguinte, para curso de portuário tem que ter a qualificação da Marinha. Então tem verba que pode estar embutido nesse projeto a retirada dessa verba, que os operadores sempre tentaram tirar essa verba. Essa verba é que faz o curso reconhecido pela Marinha ter valor no OGMO. Sim. Ele vai falar tudo. A gente tem que fazer um break, porque já deu tempo. Aí você vai terminar essa questão da qualificação, que foi também um mal-entendido, vamos colocar assim, um equívoco, porque a pessoa que estava dando a entrevista, apesar de ter toda essa excelência de conhecimento, não conhece na prática. Mas a gente vai fazer um intervalinho e a gente volta já já. De segunda a sexta, 2h30, Melhor da Tarde, na Band. Os primeiros indícios da publicidade surgiram na Antiguidade Clássica, com tabuletas descobertas em Pompeia que já anunciavam combates de gladiadores e ofereciam as diversas casas de banhos existentes na cidade. A palavra publicidade designava o ato de divulgar, de tornar público, e teve origem no latim publicus, seguido pelo termo publicité, na língua francesa. Com a invenção da imprensa mecânica por Gutenberg, surgiu uma etapa importantíssima no crescimento da profissão. Com a utilização do papel, aconteceram grandes progressos nos meios de comunicação. E antes mesmo da impressão dos livros, surgiram os primeiros panfletos ou folhas volantes.
Estamos prontos para dar as notícias do dia. Contar em tempo real fatos que vão entrar para a história. Para te deixar bem informado, nosso time apostos para apurar e ouvir todos os lados, acompanhando bem de perto o que acontece na política ou na economia, que impacta a nossa vida, o nosso bolso. A notícia internacional. Estamos em pontos estratégicos. Os acontecimentos, a cultura e as curiosidades. Somos a sua janela para o mundo. Na TV, no aplicativo, na internet. Fazendo um trabalho contínuo com a credibilidade do jornalismo Band. Comprometido com você. De segunda a sábado, 7h20 da noite, estamos aqui para o seu Jornal da Band. Voltamos, Voz do Trabalhador, e continuando aí esse assunto do porto, do mercado de trabalho, da mão de obra, né, como o Cirino estava explicando, esse marco regulatório, essa revisão que eles querem fazer. E aí ele estava dizendo que está tendo alguns equívocos, né, Cirino? Longe de mim querer comparar o conhecimento do desembargador, que é de Santos, com o meu. Né? Mas ele é uma pessoa altamente qualificada. Mas na questão portuária, ele cometeu, ou por intenção de omitir, ou não colocaram para ele. Primeiro que o curso de portuário, atualização portuária, que dê o certificado de trabalhador portuário, tem que ser reconhecido pela Marinha. Vou fazer um comercial pequeno do ECATEP, que é do João. Ele dá curso de treinamento de empilhadeira, Transtane, RTG. Ele dá, é pago o curso, não é de graça, só que o pessoal recebe a certificado, mas não é reconhecido no órgão, porque ele não é reconhecido na Marinha. Certo. Então, se eu fizer um curso do jeito que o nosso desembargador fez, falou, numa simplicidade que vai abrir para a população santista todinha, fazer o curso, pegar a qualificação, pegar o diploma de trabalhador portuário, podendo viajar, ser transferido para a Bahia, para a esposa, que se a esposa... Ele citou o exemplo seguinte, o trabalhador portuário, casado, a esposa passa num concurso público para ir para a Bahia, ele pede transferência de Santos para a Bahia para trabalhar lá. Não vai acontecer isso nunca. Não vai abrir 300 postos de trabalho. Não vai abrir. O que está surgindo no Porto é algumas atividades administrativas que não precisa de registro e cadastro. O que os operadores querem? Pegar pessoal, eles treinam trabalhadores para trabalhar em equipamento de ponta. Então não adianta você ir fazer um curso SESC, SENAT, SESC, outro da vida, qualquer um. Se não tiver o reconhecimento da Marinha, não vai ser cadastrado no órgão, a não ser que eles estão, nesse projeto de lei, numa lei complementar, regularizar isso aí. Sim. Que eles estão fazendo a coisa por etapa, né? Mas não faz. Tem artigo da Constituição Federal que até hoje não foi regulamentado. Então, é criar uma expectativa para a população, jogar a população contra os trabalhadores portuários cadastrados e registrado, que vai abrir a possibilidade de 300 novos empregos para os moradores da Baixada. Não tem essa daí, a não ser que eles consigam quebrar essa obrigatoriedade da Marinha, coisa que eu acho difícil, porque a Marinha recebe uma verba para treinar e qualificar os trabalhadores portuários, e essa verba não é utilizada total. Está no fundo da Marinha, não sei onde que está esse fundo. Né? Então, nós temos que entender se nós temos alguns pontos de vista. Eles tinham um ponto de vista, agora só que eu acho que não deveria ser o juiz que da Justiça do Trabalho, que julga as reclamações trabalhistas, para estar elaborando um projeto de lei que altera a relação capital-trabalho, porque aí eles vão deixar de ser neutro. Entendeu? Por exemplo, tem o presidente do Douglas lá. Como é que ele vai jogar um processo que ele já fez um projeto de lei? Então, não é a mesma coisa. Então, por isso que acontece, doutora, algumas ações trabalhistas que o pessoal ganha em Santos, perde em São Paulo, aí recorre para o Supremo e ganha. Porque não existe consenso entre as questões trabalhistas. Entendeu? A questão trabalhista é difícil. Então, os juristas específicos para a legislação não consultaram o jurídico da Câmara, como é que é o procedimento de um projeto de lei. Entendeu? Então, foi feito, no meu entender, pelo grosso modo assim,
uma correria para ser apresentado e passar no regime de urgência. Se nós conseguirmos suspender o regime de urgência, seguramente nós vamos levar anos e anos para aprovar essa lei. Mas também é um pouco contraditório, porque se eles querem automatizar o porto, eles não querem trabalhador. Então, essa questão de postos de trabalho, mais gente, mais isso, é um pouquinho ilusório, né? Ele falou de 300 mil, eu não pensei que era 300. Não existe 300 mil postos de trabalho. O Porto de Santos hoje, direto e indireto, tem um número mais ou menos de 30 a 40 mil trabalhadores, direto e indireto. O que é indireto? É algumas atividades que não é ligada à operação portuária. Aí está contando administrativo, mais pessoal 300. de fora, pessoal de fora, entendeu? Não tem 30 portuário mesmo, cadastrado e registrado, deve ter uns 6 mil. Agora, você observe no documento... Hoje, de TPA, todos estão em dá uns torno 6 mil, de 6 mil. Eu acho que não chega nem 6 mil, porque tem muitos pessoal afastado. Sim. Mas você pode observar que no marco regulatório que eles fizeram, não tem uma linha da questão social. Ou seja, por que eles não criaram um plano de desligamento voluntário? Sim, um PDV. É um PDV. Porque nós temos pessoas com a idade, e já com o tempo de aposentadoria, já aposentado, inclusive, que a lei permite continuar em atividade, que tem interesse em sair, mas ele quer sair com reconhecimento dos anos prestados. Então, quando veio a lei 8.630, houve um PDV, mas na ocasião nós fomos contra os valores. Então, nós fizemos a campanha contra o PDV na Baixada Santista. Os outros pontos ainda pegaram, alguns pessoal pegaram. Então, primeiro fato, vai mudar o critério dos trabalhadores portuários, vai mudar as normas do trabalho portuário, cria um plano de desligamento voluntário aceitável, oferece para os trabalhadores avulsos que têm interesse para o reconhecimento que fizeram, já diminui quase 50%. Tem muitos que esperavam que viesse no documento um plano de desligamento. Não pensaram nisso. Ou seja, eles querem mudar a sistemática do trabalho portuário de graça. Entendeu? Então é difícil. Então, não quero aqui desqualificar. Eu acho que o trabalho foi feito todinho pelos operadores portuários que justificaram as suas pretensões. E esqueceram do social, esqueceram que não tem como fazer uma qualificação sem o aval da Marinha. Sim. Ô Cirino, então quer dizer que, na tua opinião também, mesmo esse projeto, ele vai, mesmo sem... Porque urgência, acho que eu não estou vendo nada de urgente, né, nessa questão, mas assim, não tem, digamos, como passar. Até porque vai depender também do governo, né? Agora acontece... Eu ouvi uma matéria que o próprio ministro, né, o Silvio, disse que não conhece, que não concorda, é isso? O ministro Silvio, ele falou que é inconstitucional o projeto. Sim. Não segue as normas do Congresso. Mas é uma coisa que nós temos que ficar atento e em atenção, é o seguinte, uma coisa é que está previsto que eles não cumpriram o regimento interno, isso aí está claro, mas também houve um investimento muito alto dos operadores portuários para mudar a lei. Sim. E eles não vão jogar o dinheiro fora. Certo. Então, nós temos que... Assim, primeiro ponto que nós temos que fazer. Não, é claro, eles pagam... Pô, a Câmara não deu verba para eles viagem. Os tribunais não deram verba para viagem. Eles viajaram, ninguém vai tirar dinheiro do bolso para viajar, para conhecer o sistema portuário de outro lugar. Alguém tem que custear essa despesa. Sim. Então, e outra coisa, eles não foram indicados pelo caso do tribunal. Por exemplo, nós teve um fato deselegante lá, da apresentação, a menina lá, que é do Ministério Público, que tinha uma voz voltada para os trabalhadores, o representante do Ministério Público, textualmente, na frente de todo mundo, falou assim que ela não estava lá representando o Ministério Público, e o Ministério Público não abriu uma discussão para nomeação. Ela foi indicada pelo Lira. Palavra deles, não é nossa. Sim. Então, o Lira que indicou os outros membros, todinho. Agora o Lira, ele não tem conhecimento jurídico para conhecer um por um. Por que escolheu um, escolheu outro? Então, foi um trabalho feito de apresentação das pessoas que tinham interesse quase comum com os operadores portuários. Basicamente está escrito isso aí, entendeu? Quem indicou os membros foi o Lira, não foi a Justiça, não foi o Ministério Público, não foi os sindicatos, ninguém indicou. Quem indicou foi o Lira. Então, na minha cabeça, é o seguinte, o foco principal nosso é tentar tirar do regime de urgência, fazer o projeto de lei correr nas comissões como manda o roteiro da Câmara.
ou seja, criar comissão, abrir debate público, e ainda dá tempo para nós postergar a aprovação, e aí vai chegar 2026, eleição para deputado, presidente da República, aí nós vamos ter um momento mais propício para nós retirar de pauta ou apresentar sugestão para ser incluída, coisa que é muito mais difícil. É melhor para nós trabalhar na retirada de pauta e do regime de urgência. Bom, mas enfim, então, na verdade, essa revisão, esse marco, como eles falam, tem muito trabalho pela frente, né? Porque nós também estamos vendo, principalmente essa questão do leilão dessas áreas aqui no Porto, e também pelo governo foi dito que não iria fazer até determinada data, e já estão sendo feitos leilões, e muitos trabalhadores também estão preocupados aí com o seu ganho, principalmente que eles chamam do cais público, né? Aqueles operadores públicos, Serino. Como é que está essa questão aí? Se leiloar essas áreas, que é onde esses trabalhadores estão, como é que vai ser? Nós temos cerca de 9 operadores do cais público. Esses operadores do cais público são os operadores que requisitam mais mão de obra de avulso. Então, eles tinham 3, 4 trechos do posto para atracar os navios que eles representam, né? E retirar os trabalhadores. Aí foi encurtando, hoje tem um, e mesmo assim não é prioridade. Então, nós estamos atentos na questão do leilão. Existem duas questões, que nós temos que manter o cais público, então o prefeito municipal de Santos tem interesse nisso aí, o Paulo Alexandre defende essa bandeira. Sim. Uma coisa é eles dois defenderem, outra coisa é que o governo pretende. Sim. E nós queremos que mantenha 3 terminais no mínimo do cais público para poder os trabalhadores exercer suas atividades, né? Agora, se caso, no meu entender, né, cada sindicato tem um modo de ver a forma de encarar a luta. Sim. Eu acho que tem que fazer que nem houve lá atrás, na Santos Brasil, quando pegou aquela área da Codesp, da antiga Codesp, hoje é SPA, foi feito um acordo na sessão, uma cláusula que aquela Santos Brasil assumiu os trabalhadores. Então, ela deu um desligamento para os trabalhadores, e todos os trabalhadores que queriam exercer a atividade lá, continuassem exercendo a atividade. O que nós temos que fazer é exigir que nos modelos, nos editais de privatização, arrendamento, tem uma cláusula que obriga o arrendatário a requisitar o trabalhador portuário avulso. Então, tem que nascer essa discussão com o ministro do Esporte, com o governo. Entendeu? Eles, por exemplo, quando eles tentaram privatizar o porto, nós trabalhamos na questão da transição. Mas nós tivemos a sorte que o presidente ganhou e tirou o risco da privatização, né? Coisa que o Marco quer trazer agora para ele, que é responsabilidade do governo federal. É executivo, não é legislativo. Sim, sim. Entendeu? Sim, o porto é público, quem tem que falar é o patrão, que o patrão é o presidente da República. Sim. Mas deixa para lá que isso aí caso jurídico. Já é constitucional. Então já pode entrar a gente ouve mais o trabalhor. Então acontece o seguinte, então é o que nós pensamos, nós fazemos esse trabalho de bastidores para acompanhar, com uma assessoria técnica. Então nós precisamos estar focados que o risco tem esse marco e o risco tem o fim do cais público. Aí nós temos 2 focos para trabalhar com sabedoria, com equilíbrio, porque ninguém faz uma greve por tempo determinado, né? É o meu ponto de vista. Sim, e eu acho que o Claudomiro Machado está fazendo um trabalho de convencimento para os deputados que deveria ser incorporado por todos os outros esportes, né, com os seus deputados da sua região. Nós estamos fazendo dentro da nossa região, coordenado pelo presidente do Sindicato dos Operários Portuários. Acho que todos os portos, Rio de Janeiro, Vitória, Bahia, devia fazer os deputados da sua região, que eles têm mais conhecimento do dia a dia dos trabalhadores portuários, e tentar tirar do regime de urgência e tentar até tirar esse projeto de lei. Serino, nosso tempo acabou, mas foi muito esclarecedor. Aguardamos o Serino aqui com mais novidades dessa área do Porto. A próxima vez que eu vir, nós vamos falar sobre portos. Ele está sempre em Brasília e ele também está ali tentando, né, Serino? Fazer que nem o Miro fala, quando assunto é portos, eu vou para Brasília. Quando é trabalhador avulso, eu não tenho tempo para ir para Brasília. Era um assunto que eu posso depois trazer uma notícia positiva para 6 mil
participante do Porto. Boa, E sim. nós estamos na fase final da conclusão do que nós aprovamos dia 12 de setembro. Tá. Aí no próximo programa nós trazemos para sair. Exclusividade disso aí. Oba, exclusiva, exclusiva. Bom, ele vai voltar aqui. Você que ficou aí nos assistindo, muito obrigada. E espero que o nosso programa tenha esclarecido todas as dúvidas, mas acho que vai ficar algumas. Mas ele vai voltar e a gente vai falar mais sobre o Porto. O Porto que emprega e emprega muita gente. É isso aí, Voz do Trabalhador.